Muito boa tarde, estamos é dia 26 de maio de 2021 e este é o quarto encontro das Conferências de Maio de 2021, as Conferências de Maio que o Centro de Reflexão Cristã vem fazendo ao longo de várias décadas. Este ano dedicamos as Conferências de Maio a como renovar a esperança para lá da pandemia. Temos falado de esperança e organizámos estas sessões em resposta, em reação às 4 crises identificadas pelo Papa Francisco na comunicação que fez em fevereiro ao corpo diplomático sediado na Santa Sé. Esta sessão vai ser moderada pelo José Leitão, que é presidente da direção do Centro de Reflexão Cristã, é também sócio fundador e numa sessão sobre política e democracia ele próprio terá com certeza algo a dizer, já que é um ativo, empenhado e comprometido cidadão também na construção da democracia que vivemos hoje. Eu passo então ao José Leitão, agradeço a todos e agradeço a todos os que estão aqui, mas também àqueles que mais tarde poderão estar a ver esta sessão no YouTube. Obrigada. Bem, boa tarde uma vez mais a todas e a todos. Em nome do Centro de Reflexão Cristã é um prazer estar convosco e queria naturalmente começar por cumprimentar e por agradecer particularmente à Isabel Estrada Carvalhais e à Sara Bel Luís, que já estão presentes. A Isabel Capeloa Gil teve uma situação de última hora, vai estar presente, mas mais tarde, portanto entrará em contacto connosco um pouco mais tarde, mas queria agradecer por terem aceito este nosso convite e antes de fazer a apresentação de cada uma a propósito da intervenção que vai fazer, queria apenas dizer o seguinte, ainda a propósito deste discurso do Papa Francisco ao corpo diplomático. Ele elencou 4 situações de crise, crise sanitária, crise ambiental, crise económico-social e crise da política, e efetivamente nós resolvemos tomar essas crises pela positiva, portanto renovar a esperança para além das crises, para além da pandemia, para além dessas crises. E portanto pegámos concretamente na crise da política para, digamos, para procurar conversar sobre renovar a política e a democracia. Só para os que não leram, não tiveram a oportunidade de ler essa comunicação, recordava o seguinte, ele a propósito da crise da política, considerou que de certa forma, esta crise está na raiz das outras, e o seu caráter dramático foi evidenciado precisamente pela pandemia. Naturalmente, quando ele fala da política, fala a nível mundial. Aliás, a primeira situação que analisa é a da Birmânia. Também é preciso ter o contexto geral. Agora, independentemente do contexto, há uma questão que é muito viva nessa comunicação, nesta matéria, é a importância da democracia. Ele diz, nomeadamente, que é necessário manter vivas as realidades democráticas. É um desafio deste momento histórico que toca de perto todos os Estados, sejam eles pequenos, grandes, economicamente avançados ou em vias de desenvolvimento. Retoma toda a importância da democracia e vai buscar até a rara mensagem de 1944 do Papa Pio XII, que é, de facto, em matéria de democracia é uma afirmação pioneira, e realmente faz, digamos, agora não valerá a pena, mas se for caso disso voltarei, faz uma grande consideração sobre a importância e o valor, a relevância da democracia. Eu queria saudar a Isabel Capeloa Gil, que penso que está a entrar, não? Bem, de qualquer forma, vamos começar, portanto, como combinámos, com a intervenção da Isabel Estrada Carvalhais. Portanto, bem-vinda, Isabel Capeloa Gil, já disse que tinha este pequeno problema, mas já está entre nós. Muito obrigado. Portanto, a Isabel Estrada Carvalhais é deputada no Parlamento Europeu, é licenciada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho e mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra. Doutorou-se pela Universidade de Warwick em Sociologia no Reino Unido em 2004. Iniciou uma carreira académica como assistente estagiária na Universidade do Minho,
por concurso público em 1997 e é desde 2018 professora associada dessa mesma instituição, na Escola de Economia e Gestão, estando ligada ao Departamento de Relações Internacionais e Administração Pública. Está igualmente ligada como membro integrada e fundadora ao Centro de Investigação em Ciência Política, Unidade de Investigação e Desenvolvimento, avaliada como excelente pela FCT. Desde setembro de 2019 até 2024 encontra-se em licença de serviço, de modo a cumprir na íntegra as suas funções de deputado do Parlamento Europeu, que tem, aliás, vindo a desenvolver de forma brilhante e muito ativa. Eu dava-lhe a palavra para começarmos esta nossa conversa. Muito obrigada, José Leitão, pela amabilidade das palavras, da introdução tão generosa, e eu quero de facto agradecer de modo muito sublinhado ao Centro de Reflexão Cristã, na pessoa do Presidente, do José Leitão, e também da Inês Vieira, por este muito amável convite para estar aqui convosco, para no fundo fazer parte desta oportunidade de exercício de reflexão, e aproveito também para saudar todos os que estão aqui conosco para nos acompanharem, no fundo em conjunto, ajudarmos aqui a construir esta reflexão em torno de uma proposta que de facto se apresenta de grande exigência. Portanto, a ideia que nós aqui temos, centrada na renovação da vida política e da democracia, é uma proposta de enorme exigência, é desde logo de exigência de clareza conceptual, eu diria assim, porque isto pressupõe que nós estejamos aqui todos com alguma base de entendimento comum, de aceitação comum sobre aquilo que entendemos que é a política, que deve nortear a política e o que é a democracia. É também de exigência de análise, porque, entre outras coisas, implica precisamente identificarmos, eu diria assim, o estado da arte, os desafios que hoje a política e a democracia enfrentam, e depois é também um exercício de enorme exigência ética. Isto porquê? Porque nos obriga, eu diria assim, a um exercício de honestidade face àquilo que nós declaramos publicamente sobre o que deve ser o espaço político democrático. Tem a ele a dimensão local da cidade, da polis inicial, tem a ele a dimensão nacional do Estado, ou tem a ele, por exemplo, a dimensão da União Europeia. E eu, se me permitem, enfim, vou tomar aqui a liberdade e interrompam, enfim, se não for esse, se eu não estiver a ir ao encontro das expectativas, eu espero que sim, mas eu gostava aqui de me centrar um bocadinho, dadas estas funções agora no Parlamento Europeu, naquilo que eu considero que são os grandes desafios e que estão muito na linha com aquilo que o Papa Francisco nos diz, de facto, e que são os grandes desafios da própria União Europeia, enquanto espaço político multinível, congregador, no fundo, de múltiplas polis, vamos dizer assim, todas elas sob a égide, assim se espera, diria eu, da democracia, porque por vezes... Bom, e estes grandes desafios que eu identifico como absolutamente essenciais a ultrapassar, se queremos de facto renovar a política, mas sobretudo se queremos a confiança do cidadão europeu na política e na democracia, esses desafios são essencialmente 4. É o desafio da qualidade do próprio exercício democrático, da qualidade da democracia, o desafio da sustentabilidade ambiental, que também tem estado muito no centro das atenções do Papa Francisco, e que eu hoje aqui não tratarei, enfim, porque também não quero monopolizar, não me quero estender muito nas minhas reflexões. O desafio da justiça e da solidariedade, e um 4º desafio que eu chamaria do desafio da relação com o outro, que tem sido um problema histórico, como nós sabemos. É um desafio, para não usar a palavra problema, é um desafio que nós temos efetivamente no contexto europeu e depois dentro de cada uma das nossas sociedades, que é esta ligação, é esta questão da relação com o outro, com o diferente, com o estrangeiro, com o migrante, com o outro ser humano. E os 4, portanto, são, no meu entendimento, isto de uma forma bastante orgânica, assim estamos aqui a apresentar uma dissertação, eu diria que são 4 desafios que estão profundamente interligados. E portanto, enfrentá-los é absolutamente determinante para travar depois aquilo que nós entendemos também serem outros desafios, só que eu acho que são desafios que derivam destes, que não estão resolvidos.
que são os desafios do populismo, do extremismo, dos fundamentalismos, de todos os diferentes tipos de eurocetismo, etc. No fundo, os desafios das ortodoxias, podemos chamar assim, que são o contrário da sociedade livre, a sociedade das opções em que todos nós queremos viver. Eu pegaria aqui, se me permitem, nesta intervenção inicial, e basicamente será a minha intervenção de fundo também, para me debruçar aqui um bocadinho sobre o que eu entendo como o desafio da qualidade do exercício democrático. Eu vejo isto, de facto, como um dos grandes desafios da renovação política, porque ele prende-se com todos os outros, obviamente que eles estão muito interligados, prende-se com desafios, por exemplo, como a transparência das instituições públicas. Prende-se com a questão da credibilidade dos processos de decisão política. Prende-se com a luta contra a corrupção. Prende-se com o reforço e o respeito pelas regras do Estado de Direito. E estes são elementos que, repare-se, sem eles, mina-se a confiança do cidadão nas instituições políticas. Ora, se há coisa que é absolutamente sagrada para a democracia, é a relação de confiança que tem de existir entre o cidadão e as instituições. Portanto, a ideia de que, digamos assim, a certeza jurídica possa estar corroída, possa ficar adulterada pela arbitrariedade, possa ser posta em causa pela arbitrariedade, pela subjetividade como base de decisões públicas, por exemplo, como se for falar no caso da República Checa, da Polónia, da Hungria, infelizmente, é uma ideia sempre muito perigosa. E eu diria que é muito perigosa, ironicamente, não tanto por ser capaz, porque era isso que ela até devia de fazer, mas não é tanto por ser capaz de invocar em nós memórias passadas dos autoritarismos e dos totalitarismos do século XX, porque eles sim são herdeiros, vamos dizer, desses comportamentos absolutistas, desses comportamentos que põem em causa a certeza jurídica da vida do cidadão. Ao contrário, o que fazem é um respaldo, portanto, esse medo, o que fazem é um respaldo que dá aos populismos de hoje em dia toda a força para continuarem na sua lógica anti-regime democrático. Portanto, são populismos, estes populismos anti-regime, porque há de vários tipos, pronto, aqui agora não interessa para o assunto, são populismos que defendem, no fundo, não a renovação. Eles não querem a renovação da democracia, eles não querem a renovação do espaço político, querem uma revolução, mas uma revolução conduzida precisamente por uma visão autoritária, e é aí que eu vejo a tal ironia, uma visão autoritária da política e que procura por ela uma suposta remoralização da sociedade, uma purga da sociedade. E, portanto, a capacidade de resposta sólida, eu diria, sólida e clara aos desafios da qualidade democrática, à corrupção, à transparência, etc., é fundamental, é crucial para esvaziar os argumentos que no dia-a-dia minam a democracia e que animam os populismos ideológicos, muito em particular, eu devo dizer, os de extrema-direita. Às vezes as pessoas, mas porquê estar a referir, também podem ser os de extrema-esquerda, mas porquê os de extrema-direita? Porque são esses em concreto que exploram a ideia do conflito entre o povo e as elites. O povo é bom, é honesto, o povo, sobretudo aqui o povo nacional, atenção, é bom, é honesto, as elites políticas são corruptas e opacas, as elites intelectuais são pretenciosas e fúteis, as elites culturais são decadentes e permissivas e, portanto, esta ideia do conflito, do nós versus eles, do o povo versus a elite, está sempre presente nos extremismos da direita. Mas há ainda uma outra razão, porque eu considero que este desafio da qualidade democrática é tão importante para a União Europeia no seu todo e depois, obviamente, para todos nós. E que se prende com a qualidade, eu diria assim, uma forma simplificada, a qualidade das nossas democracias tem sido uma espécie de ativo, passo a expressão, um asset, um ativo fundamental, no fundo, no nosso posicionamento estratégico no mundo, ou seja, faz parte do nosso soft power. E, portanto, se a qualidade da nossa democracia decai também a legitimidade que nós temos no mundo para falar e para agir em defesa dos direitos humanos. Acho que se percebe esta ideia.
Agora, muito bem, fiz aqui uma análise muito rápida deste desafio, mas a pergunta depois que se coloca é esta. Então, o que é que implica responder a este desafio da qualidade democrática? E, obviamente, daqui, sobretudo, um ponto de vista da União Europeia, porque é esse que eu gostava de explorar aqui um bocadinho, até porque, em geral, no dia-a-dia, devo dizer, são muito poucas as oportunidades no espaço de reflexão que nos é dado para falarmos da União Europeia. Tirando as eleições, curiosamente hoje faz 2 anos, que foram as eleições europeias, nem de propósito, e portanto também aproveito aqui um bocadinho para fazer essa reflexão. E aquilo que eu acho que é muito importante na resposta a este desafio, passa essencialmente por 3 pontos. Podemos acrescentar os que quisermos, mas estes assim são os que eu considero mais, logo à cabeça, mais importantes. Desde logo, isto passa pela defesa intransigente dos princípios do Estado de Direito. Passa também pelo incentivo a uma maior participação e valorização da participação do cidadão. E depois passa também pela criação de uma política, de uma verdadeira política comum das migrações, que seja verdadeiramente humanista e centrada no valor da pessoa humana, da vida humana. No que toca, por exemplo, e digam-me se eu depois estiver a expandir-me muito, eu termino aqui, e estejam à vontade para me interromper. Agora, só para tentar aqui, se calhar, dar um bocadinho de consistência. Por exemplo, no que toca à questão da defesa do Estado de Direito. Enfim, eu julgo que a União Europeia, de uma maneira geral, tem feito esforços nesse sentido. Depois podemos sempre pôr aqui em causa e analisar que esforços são esses, se são consequentes, se ficam só no papel, mas há coisas de facto importantes. Por exemplo, eu destacaria aqui a decisão no âmbito do novo quadro financeiro plurianual de se passar a ligar a atribuição de fundos europeus ao mecanismo de cumprimento do Estado de Direito. Parece-me razoável. Também se pode fazer aqui muita análise no sentido, e porque há sempre um pragmatismo político por detrás de tudo, mas enfim, parece-me razoável. Também no âmbito do semestre europeu, que no fundo marca o ciclo anual da coordenação das políticas económicas e orçamentais da União Europeia, é prestada uma orientação aos países da União Europeia sobre o funcionamento dos seus sistemas judiciais e como é que podem combater a corrupção nos Estados, obviamente, que têm mais esse problema, que é mais visível. Por exemplo, estou a pensar o caso da Bulgária e da Roménia, que de início tiveram um mecanismo de cooperação e de verificação, ainda em funcionamento, criado precisamente como uma espécie de, podemos dizer, medida transitória para os ajudar nas melhorias necessárias para combater a corrupção, o crime organizado, etc. E há toda uma série de mecanismos que aqui não vos vou estar a cansar, podemos falar deles noutra oportunidade, mas que são interessantes. Aliás, foi criado mais recentemente em janeiro de 2020, portanto há cerca de um ano, uma Direção-Geral de Apoio às Reformas Estruturais, que visa prestar assistência técnica aos Estados, também com o objetivo de tornar as administrações públicas mais eficazes, porque muitas vezes não é uma questão de corrupção, ou de falta de transparência, mas de ineficiência, de ineficácia, de morosidade, e que também, obviamente, cansa o cidadão na sua relação com o Estado. E depois há também, já agora, neste ponto, um célebre artigo, de que muito se tem falado ultimamente, que é o artigo 7 do Tratado da União Europeia, que está consagrado desde o Tratado de Amsterdão, de 1997, portanto não é uma coisa de há 2 ou 3 anos, mas já tem 30 anos, praticamente, e que estabelece o procedimento a tomar em caso de desrespeito pelo princípio do Estado de Direito por parte dos Estados-membros. É evidente que depois, eu acho que não podemos ser ingênuos, também não vale a pena sermos cínicos, mas nós podemos sempre dizer, ok, existe esse artigo, mas a ativação do artigo é extremamente difícil, não é por acaso que é chamado o artigo bomba, porque basicamente nós estamos aqui a falar de 2 mecanismos, não é? Um mecanismo com medidas preventivas, quando existe um risco grave, manifesto de violação dos valores da União Europeia e que até hoje só foi 2 vezes acionado e com o apoio do Parlamento Europeu, no caso da Polónia em 2017 e da Hungria em 2018, mas depois há um outro mecanismo que é, digamos, o patamar das sanções e que pode implicar até mesmo a perda do direito de voto no Conselho e no Conselho Europeu, portanto nos dois conselhos, e aí as regras obrigam a uma unanimidade
Portanto, para se conseguir chegar a esse patamar, todos os Estados-membros, menos o Estado em causa, obviamente, têm de estar de acordo para que isto possa acontecer. E, portanto, podemos sempre aqui fazer algumas críticas, sobre a eficácia, mas há esta preocupação. Há também uma preocupação, eu diria, com um incentivo, uma maior participação do cidadão europeu. Mas eu acho que ainda falta fazer muito. Eu diria assim, não faltam tantos mecanismos, por exemplo, o Tratado de Lisboa também veio consagrar a iniciativa de cidadania europeia, e eu tenho visto algumas que vão chegando, muito interessantes, mas parece que nunca há verdadeiramente uma valorização muito grande destes instrumentos de apoio ou que complementam o próprio exercício da cidadania ativa no contexto europeu. Eu vejo com muito agrado, sem dúvida, que, por exemplo, no contexto agora da Conferência sobre o Futuro da Europa, haja um espaço para ouvir o cidadão, para que o cidadão participe, para que haja a apresentação das suas propostas, para que se recolham as suas propostas, mas é muito importante que isto seja efetivamente valorizado, porque as pessoas percebem quando é valorizado e quando não é valorizado. Eu, por acaso, estive recentemente num debate no Parlamento Europeu em torno de uma iniciativa de cidadania europeia muito interessante sobre a questão dos animais em gaiolas e se devem ou não permanecer em gaiolas, e uma das coisas que mais se discutia é precisamente até que ponto é valorizado o ponto de vista do cidadão deste 1.400.000 assinaturas. Felizmente foi valorizado, porque, enfim, pode haver muitas formas de participar, mas depois, se não são consequentes, isso é problemático. E a verdade é que temos todos estes instrumentos, mas, por exemplo, do ponto de vista da participação eleitoral, continuamos a ter, como sabemos, um desligamento, um desprendimento muito grande em relação ao projeto europeu. E, portanto, temos aqui não só uma redução dessa participação, diria, mas um crescente voto dentro daqueles que votam, um crescente voto em partidos que estão no Parlamento Europeu, como eu vejo todos os dias, simplesmente para um ataque constante ao projeto europeu, aos valores da diversidade, da pluralidade, da liberdade, e que no fundo, e isto é que é o irónico e o perigoso, se servem dos valores democráticos precisamente para reclamarem o seu direito a uma visão alternativa, portanto, aquilo que eles entendem que deve ser a identidade da União Europeia, o que eles entendem que devem ser os valores europeus. E, portanto, temos aqui alguns instrumentos de ação, mas que, a meu ver, não são suficientes. E só mesmo para terminar nesta parte, há aqui uma outra linha de ação que eu acho que deveria de ser efetivamente olhada com muita atenção por parte da União Europeia e que eu identifiquei há pouco como a criação de uma política comum das migrações centrada no valor da vida humana. Eu ainda esta semana tive a oportunidade de escrever, enfim, e às vezes escrevo para os jornais locais, porque são aqueles que vão dando voz, nem todos temos a capacidade de estar nos grandes espaços mediáticos, mas nem por isso deixo de exercer a minha capacidade de análise e de reflexão, e tenho escrito e falado sobre o que se passa em Ceuta, e a verdade é que nós no futuro vamos muito provavelmente enfrentar muitos mais casos como o de Ceuta, sobretudo se a Europa persistir em não ter uma política comum para as migrações e, muito em particular, se não integrar nessa sua gestão migratória instrumentos que respondam à urgente necessidade de se pensar na legalização dos menos qualificados. Porque, repare-se, o problema nunca se coloca com os migrantes altamente qualificados. O problema nunca está com quem tem dinheiro, o problema não está com os empresários que queiram vir para a Europa, com os cientistas, com os investigadores, com os investidores. O problema coloca-se sempre com os pobres. E estes migrantes da África subsaariana, da África negra, são os migrantes que nunca ninguém quer ver. A começar pelas autoridades marroquinas, e isso levava-nos para muitas outras histórias de como o Atlas tem uma capacidade de absorver pessoas subsaarianas que depois ninguém percebe para onde é que elas vão. Mas para os migrantes económicos, ou seja, para os que migram para fugir à pobreza, nunca há um cartão azul, não há simplificação administrativa dos processos de legalização e de residência. Portanto, para eles o que existe é o quê?
são os programas de retorno voluntário, são as reconduções, é toda aquela linguagem da recondução aos países de origem, aos países na categoria, muitas vezes eu diria questionável, de safe havens, pelos problemas que têm com os direitos humanos, e no fundo há o limbo, há a incerteza. E portanto esta leitura utilitarista das migrações é absolutamente insustentável. E Ceuta, por exemplo, é apenas um caso mais recente da utilização dos fluxos migratórios como forma de pressão política. Portanto, Marrocos percebe perfeitamente, e faz isso, obviamente, percebe a incapacidade da União Europeia em desenvolver uma resposta conjunta às crises migratórias. E, portanto, Marrocos faz parte, aliás, do conjunto de Estados que a própria União Europeia apoia para ajudar no controle dos fluxos migratórios. Portanto, ele faz parte dos países que ajudam à externalização das responsabilidades migratórias da União Europeia. E esta cintura de segurança, em redor da União Europeia, tem sido feita nos ombros de acordos bilaterais milionários, com países com uma relação muito dúbia em matéria de direitos humanos, e isto obviamente que depois fragiliza a capacidade, a tal credibilidade que eu falava há pouco, na atuação da União Europeia em matéria de direitos humanos, e acaba também por se refletir na tal questão da própria credibilidade na relação com os cidadãos, entre os cidadãos e as instituições europeias. E na base de tudo isto, como eu também enunciei logo no início, está aquilo que é um dos maiores desafios da União Europeia e da qualidade da nossa vida política e democrática, e que se aprende com a nossa relação com os outros, com os diferentes, com os estranhos, e que nós sabemos está muito presente na discussão do que deve ser verdadeiramente uma vivência democrática e humanista em sociedade, mas que eu deixaria aqui para outras reflexões. E eu agradeço desde já pela atenção que me prestaram até aqui, porque pronto, agora vão-me calar, falo sempre muito, peço desculpa. Obrigada. Muito obrigado, Isabel. A Isabel está a participar a partir de Bruxelas e realmente agradecemos muito este contributo e agora, conforme tínhamos combinado, usará a palavra a Sara Bel Luís, que eu agradeço uma vez mais o ter aceito, é a subdiretora da Visão, começou a escrever para a Visão no final dos anos 1990, passando pelas secções de Cultura e de Portugal, editou a Visão 7 e a partir de 2016 assumiu funções como diretora executiva, é licenciada em Comunicação Social e pós-graduada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica, deu aulas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nasceu em 1975, portanto tem o privilégio de ser bastante mais jovem do que eu, tem 3 filhos e apesar de na família não haver registro algum, ou que me foi confidenciado. Portanto, é com gosto que dou a palavra a Sara Bel Luís. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite para estar aqui presente ao José Leitão, à Inês Espada Vieira e, no geral, ao Centro de Reflexão Cristã. Agradecer ao José Leitão as suas palavras. Boa tarde também às outras intervenientes, aos que nos seguem nesta distância, que também pode ser, acho eu, uma forma de estarmos presentes. E agradeço o convite também porque, sobretudo pelo facto de terem convidado uma jornalista para falar num debate sobre democracia. Eu não tenho lições para dar a ninguém sobre democracia, como o José Leitão sublinhou, eu nasci no verão quente de 75 e portanto, desde logo não me sinto capaz de dar lições sobre democracia a ninguém, mas fico contente pelo facto do jornalismo ter alguma coisa de facto a ver com a democracia e de ser chamado para um debate sobre renovar a democracia. O que, como todos sabemos, nos tempos que correm não é, infelizmente, evidente para todos. A questão também pode estar, como falou a Isabel Estrada Carvalhais, na definição que temos sobre democracia, que parâmetros é que usamos para definir todos estes conceitos. Eu gostava de lembrar que, ao
pensar em meia dúzia de ideias para vos trazer aqui, pensei que talvez fosse interessante recordarmos que estamos a falar sobre democracia e sobre jornalismo e justamente uma semana em que um jornalista bielorrusso, tido como persona não grata para o regime do presidente bielorrusso, Lukashenko, foi sequestrado. Desde há muito que o sequestro é usado como arma política, sabemos isso, tal aliás como o envenenamento, cujo recrudescimento também temos vindo a assistir nos anos mais recentes, mas não há memória de um avião comercial, de uma companhia europeia com passageiros europeus a bordo ter sido sequestrado, ter sido interceptado por ter um jornalista a bordo. Só para enquadrar, o avião fazia a ligação entre Atenas e Vilnius. O jornalista vive exilado na Lituânia, penso eu, a maior parte destes jornalistas vive na Polónia e na Lituânia. Tinha, como eu disse, passageiros a bordos, pessoas como nós, atrevo-me a dizer, e foi interceptado sob o pretexto que poderia haver uma bomba a bordo. O jornalista, como saberão, de seguir as notícias, foi preso. A situação foi logo denunciada pela oposição bielorrussa. Gostava de trazer este episódio aqui para relembrarmos e para pensarmos todos um pouco, de facto, como aos nossos olhos, aos olhos do mundo livre e ocidental, tudo isto pode soar um bocado bizarro. E tudo isto se passou no espaço aéreo europeu, com cidadãos europeus. Talvez a Isabel Estrada Carvalhais tenha, de facto, alguma coisa também a acrescentar para dizer sobre isto, mas, de facto, não podemos esquecer que tudo isto nos soa um bocado bizarro e que se passe na Europa, ou às portas dela, e com cidadãos europeus. As respostas da Europa até agora têm sido tímidas, pelo menos aos olhos do comum dos mortais, dos tais outros, para usar a expressão da Isabel Carvalhais, que se opõem à elite, não é? Os outros impolutos que se opõem à elite corrupta, têm sido respostas tímidas e, digamos que, desproporcionadas perante o que está em causa, não é? Uma violação grave da liberdade e dos direitos de cidadãos europeus. Do mote também do título destas conferências tem sido, de facto, a pandemia, não é? Como é que nós podemos renovar a esperança depois da pandemia? E a questão é que a pandemia não tem trazido boas notícias em matéria de liberdade de imprensa. Há um relatório recente de algumas entidades que tentam avaliar, ano após ano, a questão da liberdade de imprensa. Uma delas é os Repórteres Sem Fronteiras, que divulgaram recentemente um relatório onde se falava de uma deterioração dramática, era a expressão usada, da liberdade de imprensa, desde que esta pandemia do novo coronavírus atingiu o planeta no princípio de 2020. Concluía também este relatório, além da dita deterioração dramática, que 73% das nações do mundo têm graves problemas com a liberdade de imprensa. Diga-se de passagem que Portugal nem está mal classificado neste ranking, no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa de 2021, organizado por os Repórteres Sem Fronteiras. Portugal é o 9º país mais bem classificado, isso tendo até subido uma posição em relação a 2020. Nos lugares, só para termos uma ideia, nos lugares cimeiros surgem a Noruega, a Finlândia e a Suécia, e os Estados Unidos em 44º lugar. No final do ranking estão países como a Eritreia, a Coreia do Norte, o Turcomenistão. Outra das entidades que costumam estar atentas a esta questão é a Freedom House. Nós, na Visão, aliás, todos os anos publicamos trabalhos a partir dos dados que a Freedom House e no relatório já deste ano também dava conta, de facto, deste declínio em termos de liberdade global. Só para dar, por exemplo, o exemplo da Bielorrússia, desceu 8 patamares.
por causa das eleições fraudulentas, dos protestos, das manifestações, dos manifestantes feitos prisioneiros, da tortura. E a Freedom House assinalava também que se trata do 15º ano consecutivo em que existe de facto um declínio na liberdade global e que o gap e que a divisão, que a separação entre os países nos quais se verificou uma deterioração democrática em relação àqueles que tiveram uma melhoria nunca foi tão grande e está a acentuar-se. Outra das questões, de facto, que também é salientada no relatório de 2021 da Freedom House é o facto dos Estados Unidos terem descido 11 pontos. Os anos da presidência Trump, sabemos, também tiveram sua influência na medida em que os Estados Unidos deixaram de ser, por assim dizer, o role model, o modelo para os restantes países do Ocidente, para as restantes democracias liberais. Há quem fale, de facto, que esses anos corresponderam a uma liderança eclipsada. A utilização da informação como arma de propaganda, a proliferação das fake news contribuíram para todo esse caldo e que originou de facto que os Estados Unidos tivessem deixado de ser tivessem deixado de assumir essa liderança. Entre os jornalistas há aqui uma questão, por causa de fake news, que nós discutimos muito, que é o facto de se usar a palavra news para nos referirmos às fake news, não é? Porque mais do que news, as fake news não são notícias, são mentiras. São propagandeadas com uma roupagem de notícias. Portanto, há de facto um reconhecimento de uma credibilidade associada às notícias e ao jornalismo que é utilizada por protagonistas com outros fins. Outra das questões que a Freedom House salientava nesse seu relatório era que a própria reação à pandemia por parte dos diversos governos nos países ocidentais era ela própria limitativa das liberdades dos cidadãos. Os cidadãos consentiram nessa limitação em prol de um bem comum, da saúde pública, mas há de facto uma liberdade que está posta em causa, de movimentos, de circulação. Perante tudo isto, voltando à pergunta que o Centro de Reflexão Cristã nos propõe, como renovar a democracia? Eu acho que a Isabel Estrada Carvalhal já deu algumas pistas há pouco, na questão da transparência, na questão da corrupção. Há de facto a questão da qualidade da democracia, que era uma questão que já vem sendo a ser falada nas últimas 2 décadas, digamos. Eu acho que também não se pode aliar desta discussão a questão da desigualdade, e para lembrar que todos os dados que temos é que esta desigualdade venha a ser cada vez maior em consequência da pandemia. Como pode o jornalismo contribuir para esta renovação? É a pergunta que eu gostava aqui de deixar. Os jornalistas não têm respostas fáceis, rápidas. Eu acho que os jornalistas devem tentar continuar a fazer o seu trabalho, na medida do possível, de forma serena, ser, digamos, o watchdog dos poderes públicos e privados contra todos os ventos e tempestades, inclusive não esquecendo aqui as tempestades de facto dos extremismos que te falava a Isabel há pouco também. Eu gostava aqui também de salientar que não esqueçamos que a independência financeira dos órgãos de comunicação social me parece essencial para que estes órgãos consigam fazer este seu trabalho, porque só sem condicionalismos desta natureza esta atuação pode de facto decorrer de maneira livre. Mas eu não tenho grandes respostas, tenho perguntas e tenho sobretudo uma ética no trabalho, no meu dia-a-dia e no cotidiano. Eu acho que também
mesmo contra estes tantos ventos e tantas tempestades dias, é possível tomarmos decisões no nosso dia-a-dia, simples, concretizáveis, e que passa muitas vezes por escolhas éticas. Respostas fáceis não tenho, e eu diria até que perante respostas rápidas e fáceis para estas sugestões, o melhor é desconfiarmos. E para começar, agradeço a vossa atenção, era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigada. Muito obrigado. Portanto, já tivemos 2 das intervenções previstas, iniciais. Agora, cumpro-me mais uma vez agradecer a presença da Isabel Capelas Gil e fazer a sua breve apresentação. É professora catedrática de Estudos de Cultura e desde 2016 reitora da Universidade Católica Portuguesa. Entre 2005 e 2012 foi diretora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, foi fundadora da rede de Lisbon Consortium e é diretora do Programa Internacional de Doutoramento em Estudos de Cultura, é investigadora principal e fundadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura. Entre 2012 e 2016 foi vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa. Em 2018 foi eleita presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo. Entre outros reconhecimentos, em 2019 recebeu o título de doutor honoris causa pelo Boston College, tendo preferido o Commencement Speech. Eu, antes de lhe dar a palavra, queria também fazer uma breve referência a uma atitude que eu penso muito importante que ela tomou há uns tempos de defesa da democracia, que foi perante inscrições racistas feitas em paredes da Universidade Católica, que aconteceram noutras escolas, inclusive também superiores. Ela reagiu, participou e reagiu. E, portanto, eu penso que isto aqui é um ato, é também por esta participação a todos os níveis que se melhora e que se protege a qualidade da democracia. Dito isto, dou a palavra à Isabel Capelas Gil. Obrigada, eu queria agradecer o convite muito simpático que o José Leitão e a Inês Espada Vieira me fizeram para estar aqui hoje, e depois do que eu já ouvi das minhas 2 antecessoras, a deputada Isabel Carvalhais e Sara Belo Luís, eu creio que aquilo que eu vou dizer se calhar é um bocadinho num registro um bocadinho diferente, mas que sublinha os pontos que elas assinalaram. Eu acho que nós vivemos um momento, e pegando se calhar nas últimas palavras da Sara, quando fala que devemos desconfiar das respostas fáceis. E o debate em torno da democracia é isso mesmo, não é? Quer dizer, eu acho que é sempre, é um debate a fazer-se, que nunca está conseguido, e nós temos que ter sempre consciência da fragilidade da estrutura e do muito que temos que fazer. Nunca podemos estar verdadeiramente confortáveis, não é? Portanto, e devido a esse desconforto, eu queria centrar um pouco a minha reflexão breve, que também tem 4 pontos, justamente no discurso do Papa, porque ele tem feito um papel essencial para nos desconfortar. E é isso que nós precisamos perante a urgência das crises que vivemos, a crise ambiental, a crise social, a crise económica, as disparidades que aumentam de forma extraordinária, e os números, nós sabemos que os números dão para tudo. Eu devo dizer que antes de exercer atividades de gestão académica, e porque venho da área das humanidades, naturalmente, e acreditava piamente que a única coisa que era dada à interpretação subjetiva eram as palavras, porque os números não eram. Bom, fiquei rapidamente desenganada disso, e à medida que vou aprofundando, tenho feito agora várias formações internacionais na área das finanças, da gestão e de outras coisas, os números, como dizia alguém, nós podemos estruturá-los para eles dizerem o que nós queremos. Precisamos é de estar verdadeiramente informados para podermos ler a coerência da informação que nos chega, não é? A todos os níveis, e eu creio que, por isso, um dos pontos que me parece essencial, eu não vou falar muito disso agora, mas depois se calhar podemos debater, para além das questões da cidadania política e da participação que a Isabel falou, da defesa do jornalismo, da liberdade de expressão, é a questão da educação informada. Nós precisamos de cidadãos informados que saibam fazer escolhas conscientes.
e que não se deixem levar, não é? Portanto, pelas respostas simples e simplistas. Ora, o Papa, eu creio que é isso mesmo que faz. E, portanto, naquele discurso ao corpo diplomático, quando ele fala nas 5 crises, e depois fala na crise política, claro que estas 5 crises, a sanitária, a ambiental, a económica, a social, a política e a de relacionamentos, não é? Estão interligadas entre si, não são estanques. Reforçam-se, aprofundam-se, por isso, quando nós falamos da matéria política, estamos a falar das outras todas, e também já foi evidente aquilo que foi dito antes. Eu queria salientar 4 pontos no discurso do Papa e que, no fundo, também nos interpelam, são 4 pontos que nos interpelam a agir, a participar. A primeira tem a ver com uma questão do reconhecimento. Portanto, o Papa, quando fala da crise política, dá um conjunto de exemplos de situações críticas, do conflito na Líbia, na Síria, portanto, ele faz aqui, no fundo, uma defesa de uma cultura da paz, chamando a atenção para o escalar da corrida do armamento, e diz ele, quer dizer, que esta escalada assenta num ponto, que é, situa a incapacidade de procurar soluções comuns e partilhadas para os problemas que afligem o nosso planeta. E, portanto, eu louvo muito o trabalho da Isabel, que procura no Parlamento Europeu encontrar estes espaços de diálogo, não é? Que é a função do político, não é? A política é a arte da mediação, justamente. Mas eu creio que também há outra forma de olhar e que é utilizada muitas vezes numa lógica semelhante àquela que o general prussiano, o Clausewitz, dizia no Tratado sobre a Guerra. Ele dizia que a guerra era a continuação da política por outros meios, e Michel Foucault disse o contrário, a política é a continuação da guerra por outros meios. Portanto, nesta lógica conflitual de não conseguir reconhecer o adversário, quer dizer, porque qualquer diálogo implica, no jogo político, olhar o jogo político não como um espaço de inimizade, como fazia o Carl Schmitt, mas de encontrar um reconhecimento no outro. Ou seja, por muito diferente, muito divergente que a opinião do outro seja, eu creio que aqui há um traço de uma atitude cristã que é muito difícil e muito impossível, que é aceitar, e que dificilmente nós encontramos tanto na comunidade dos crentes ou não crentes, que é aceitar que o outro que tem uma opinião radicalmente diferente da minha tem direito a tê-la. Porque este é o perigo, esta é a matriz essencial da democracia, não é? Mas é uma matriz essencial que traz um perigo, que é o da destruição da democracia por dentro. Foi utilizada, nós sabemos, noutros tempos no passado, não é? Este gesto de reconhecimento, queria contar até aqui uma história pessoal, num momento que me perturbou imenso. Durante a primeira guerra do Líbano, eu estava no Egito, fui visitar o Egito e, portanto, numa das noites, em casa de amigos egípcios, eles mostraram o canal de televisão do Hamas. Claro que não percebia nada ao árabe, nem percebo, mas eles traduziam, diziam, agora a pivô, as notícias, ele está a falar do inimigo. Do inimigo de Israel. Não é? Sim, mas nós não dizemos, nós, quer dizer, o Hamas não diz o nome, é o inimigo. Não se diz o nome do inimigo. O inimigo é desfigurado, é uma entidade que não tem face, não tem, digamos, substância, não participa da mesma dimensão do humano. Nós sabemos que a propaganda política, ao longo dos tempos e sobretudo nos conflitos do século XX, foi justamente nesta desfiguração do outro, não é? Que assentou de forma brutal. Nós continuamos este exemplo do Hamas, e obviamente que não se trata aqui de tomar parte por um lado ou por outro, mas apenas da estratégia. Se não há um ponto de reconhecimento, não há diálogo possível, e isso que nós encontramos
no diálogo israelo-palestiniano. Aliás, chama a atenção para uma exposição que está agora na Fábrica do Tijolo, de soldados israelitas dissidentes que falam daquilo que fizeram nos territórios palestinianos e que demonstram como, no fundo, denunciando, explorando depois de terem servido no exército, de que forma é que aquela experiência é uma experiência de ocupação, de repressão, de aniquilação, é um trabalho absolutamente notável. E um dos testemunhos, há muitos, eles também têm acesso online, mas vendo a exposição está até sexta-feira, diz, naqueles momentos, o que é que os toca a fazer, a testemunhar essa experiência brutal em Gaza e nos territórios ocupados? É justamente porque eles tomaram consciência, perceberam esta interpelação, reconheceram que aquelas figuras, aquelas casas em que entravam eram de famílias, que eram como as deles, filhos como os deles, jovens como eles, sentiram, diziam, eu senti o medo, eu era um monstro e senti o medo na cara do outro. Ora, este gesto de interpelação, de olhar nos olhos o outro, que é o meu suposto inimigo, esse é um dos pontos centrais de uma política que para haver um espaço de superação, de mediação, de haver uma possibilidade de superar o conflito, não é? E para o qual o Papa nos interpela, e que eu acho que os conflitos que nós vemos graçar pelo mundo neste momento cada vez mais demonstram essa incapacidade de reconhecer a humanidade do outro, que o outro é como eu, apesar de ser radicalmente diferente. Depois, claro, a questão da qualidade da democracia, que já referiram de forma tão profunda, manter vivas as realidades democráticas, um desafio do momento que vivemos. As democracias morrem por dentro, porque têm mecanismos de abertura que permitem aos poderes que as querem destruir o avanço para as desvirtuar. O exemplo da queda da democracia parlamentar de Weimar e o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro, que é exemplar de quão frágil esse momento foi superado, porque há uma robustez das instituições que funcionou naquele momento, mas podia não ser assim, não é? O ataque ao Capitólio, creio que foi para todos nós que acreditamos no pluralismo, no debate democrático, na participação, no reconhecimento da diversidade, um momento brutal, não é? Impactante. Portanto, manter vivas as realidades democráticas, diria eu, passa pela gestão de um sentimento de afiliação democrática. É preciso amar a democracia. Centrando-se naquilo que também já aqui foi dito, no respeito inabalável pelos direitos humanos, da defesa dos direitos fundamentais, pelo direito ao trabalho, a uma vida digna. Esse amor ou essa afiliação à democracia articula-se com outras formas de pertença à família, à comunidade, à nação, ao país, e cresce também a partir da partilha de um propósito comum, e a partilha também de um passado, que será diferente para todos, não é? Portanto, porque tem que haver espaço para narrativas diferentes do passado. E neste ponto eu gostava de salientar o discurso que o Presidente da República fez no 25 de Abril, justamente de um país que se faz, que não há, digamos, aqueles que têm o domínio da narrativa certa sobre o passado, não é? E que é preciso percebermos que há pessoas que tiveram, se calhar, nos lados diferentes da história, mas que têm que trabalhar em comum para um país onde todos se sintam, respeitando o jogo democrático, se sintam parte integrante. E aqui há um ponto que agora puxando a um lado que está mais próximo também da Inês Espada Vieira e própria, que é o lado da imaginação e o acervo cultural. Portanto, sendo que é necessário haver espaço para esta diversidade, a democracia temos que entender, e todos nós entendemos isso, que a democracia é cosmopolita. Constrói-se e reforça-se, não é através
do antagonismo com aquilo que é diferente, mas na colaboração, tendo em conta a obtenção de uma vida decente. Nós podemos ter democracias técnicas, como é o caso da Índia, mas que não são verdadeiras democracias, porque não são cosmopolitas, quer dizer, estão neste momento centradas, são tecnicamente democracias porque as eleições, há um modelo eleitoral, não é? Que participam partidos diversos, mas as estratégias políticas que estão a ser implementadas na Índia não mostram uma democracia verdadeira, não é? A Martha Nussbaum tem, entre os vários livros que escreveu, tem um deles onde ela fala da educação ao serviço do bem comum, e diz uma coisa assim, que eu acho interessante. Ela diz assim: as democracias têm um grande poder racional e imaginativo, mas também têm uma tendência para cometer grandes erros de raciocínio, para serem provincianas, apressadas, desleixadas, egoístas, para terem um espírito limitado. E, portanto, é natural. Mas para isso é preciso haver uma educação robusta, uma educação cosmopolita, é o caminho dela, e cultivar aquilo que ela defende ser um potencial imaginativo, futurante, não é? Ligado às narrativas, às ficções, à capacidade artística, que cultive ao mesmo tempo um interesse pelo que é distinto e diferente, não como algo que se teme, não é? Mas como algo que se quer compreender, e que se estruture esse interesse e esse conhecimento daquilo que é diferente com aquilo que está mais próximo das populações, aquilo que elas conhecem mais, seja o seu passado, as suas formas de pertença mais próximas, dizia, não é? Portanto, uma verdadeira democracia neste enquadramento, e que assenta no direito à escolha, exerce-se na dependência de um demos educado e devidamente informado. A crise que vivemos é, por isso e por maiorias de razões, eu diria, uma crise endemicamente relacionada com a crise da educação, com aquilo que também o Papa chama a catástrofe educativa, e com a debilidade dos processos educativos, de aprofundar, no fundo, criar cidadãos que tenham a capacidade de fazer escolhas certas, que não se deixem levar pela simplicidade falsa, pelas narrativas simplistas, que acreditem, que tenham confiança naquilo que são os mídia de qualidade, não é? Numa altura em que há uma circulação enorme nas redes sociais de mentiras, como dizia a Sara, a força dos mídias tradicionais, e aliás não é por acaso que nos Estados Unidos, eu creio que também por toda a Europa, mas que houve um crescimento enorme da subscrição de jornais como o New York Times, o Washington Post. O Washington Post estava numa situação bastante crítica, e não foi só pela intervenção do dinheiro do Jeff Bezos, mas pelas subscrições, porque as pessoas precisam de ter uma fonte fiável, em quem confiem, não é? E, portanto, o papel do jornalismo livre, independente, economicamente independente, é muitíssimo importante, mas é preciso que os cidadãos estejam conscientes de que estas fontes de informação são as fontes onde devem ir beber, e não nas mensagens do WhatsApp sobre os problemas das vacinas. Aliás, ontem tivemos uma das notícias de ontem relativa à denúncia de uma rede de influência de bloggers e influencers com raízes na Rússia, não é? Para fazer desacreditar a vacina da Pfizer, fazendo crer que os mídias tradicionais estavam a mentir, que não davam a informação correta, e, portanto, que havia um conjunto enorme de mortes associados à vacina. E, portanto, esta quantidade imensa de informação falsa que circula só se consegue combater através da educação, de uma literacia para os médios, de uma educação e de uma confiança. E, por isso, o jornalismo tem que ser
profundamente robusto. O quarto ponto, o terceiro ponto, creio, vou passá-lo muito brevemente, a Isabel também já falou dele, tem a ver com as questões da reforma. Uma democracia não se atinge, faz-se, não é? Está sempre em transformação, exige a capacidade de analisar o seu momento, de se adaptar, de se transformar. Nós não vivemos a democracia da Grécia, que hoje em dia seria uma tirania. Vivemos algo completamente diferente, adequado à estrutura do sentimento do presente. E para isso é preciso ter coragem de reformar. Os países, os líderes políticos têm que ter capacidade de reformar. Não de agir de acordo com aquilo que são os interesses de curto prazo das legislaturas, mas de fazer reformas de fundo, quando as percepcionam e quando as entendem. E o Papa, no discurso, dá uma mensagem também para a Cúria, porque diz um dos sinais da crise política é precisamente a reticência de reformar. E isto vale para todos, também para a Cúria, para a Santa Sé e para a Cúria Romana, não é? Portanto, obviamente, chamando de novo a atenção para uma questão que todos nós estamos cientes. Por fim, o último ponto era a gramática do medo. A crise de valores democráticos, a incapacidade de gerir a mudança, canalizam-se para o agudizar dos conflitos bélicos e para as assimetrias, que também já referiram, e a questão dos migrantes é evidente, não é? Um equilíbrio sustentado no medo do outro. No medo, em geral, pode ser o medo das vacinas, de que eu estava a falar, não é? Portanto, o fazer avolumar de um discurso de desconfiança, seja o medo das vacinas, o medo do migrante invasor, e aliás as palavras que são utilizadas, as palavras têm um sentido profundo na incisão e na construção de uma visão. Há um francês que é o Alain Brossat que fala de uma democracia imunitária, portanto que a Europa se deixar levar por ondas populistas, e cada vez mais parece deixar-se levar por uma onda, e está a tornar-se não uma democracia plena, inclusiva, mas uma democracia imunitária, que se quer proteger dos vírus da diferença. E, portanto, a partir de 2015, na grande crise do verão de 2015, a maneira como se falava dos migrantes, invasão, a massa, a onda, quer dizer, como se vem aí vamos ser invadidos por uma horda que vai destruir a nossa forma de vida. Só houve um momento de corte, que foi a imagem daquela criança, o Aylan Kurdi, não é? Que fez as manchetes, a primeira página das manchetes, e que mostra, no fundo, como a opinião pública europeia é tão frágil e como é tão volátil e como muda com tanta facilidade. Não é? E como, de novo, os pontos anteriores sobre a educação e sobre a função dos médios. Esta ameaça à integridade do ethos nacional, do que nos é próprio face ao que é diferente. Um filósofo coreano, mas que é alemão no fundo, ele vive em Berlim praticamente toda a vida, diz-nos: nós não devemos falar do medo da diferença, devemos falar do terror do mesmo, que é aquilo que está a provocar a grande crise da democracia em alguns espaços da Europa, é o terror do mesmo. Na Hungria, na Polónia, queremos ser todos iguais. E isso, nós já vivemos este momento do terror do mesmo há 100 anos atrás. Não vamos repetir a história, aprendemos alguma coisa, não é? Portanto, o desconforto do Papa é justamente interpelar-nos a deixar este discurso imunitário, o discurso da imunidade. A democracia só será rica, forte e resiliente se for diversa, respeitadora das perspectivas diferentes, acolhedora das minorias e cultivando a civilidade para a opinião diferente. Eu acho que neste ponto Portugal e o nosso Parlamento, com a diferença ideológica e de opiniões, à exceção agora de uma entrada mais recente, não é? Mantém uma lógica de civilidade. Há uma discussão política que não é um conflito bélico de morte, e há um respeito
entre as bancadas, que me parece também muito interessante e exemplar. E, portanto, apostar na educação diferenciada, serviços públicos de qualidade que formam cidadãos para fazerem escolhas exigentes. O que é importante também é que os cidadãos possam ser exigentes para com os políticos, para com a demos política, que não aceitem por inércia, porque têm medo, não é? E que saibam fazer a diferença, saibam escolher, saibam fazer a diferença. E, portanto, e sempre nesta lógica de que a democracia está em processo de transformação e de reforma constante. Muito obrigado, foi mais um magnífico contributo para a nossa reflexão. Eu pergunto a quem, a sugestão que eu faria era quem quisesse fazer comentários ou sobretudo, por questões, sinalizava, ou podia escrever aqui ao lado, não é? Que queria usar da palavra, e depois de usarem da palavra, eu depois daria ao fim, por ordem inversa, a palavra portanto, às nossas oradoras para, digamos, para responderem, para concluírem esta sessão. Portanto, eu daria a palavra a quem o pretendesse iniciar esta conversa. Não sei se a Inês Espada Vieira quer pôr alguma questão para abrir. É só para pôr aquela primeira questão, não é? Por causa daquela piada que fazemos sempre, vamos começar pela segunda. Já fizemos, aliás, nestas conferências. Não, eu tenho uma coisa que não tem diretamente a ver com nada que disseram neste momento, mas eu estou particularmente feliz, aliás, já falámos isso, por termos 3 mulheres a discutir a democracia com um homem moderar, um moderador de alto nível, mas também gostaria, enfim, de pensássemos um bocadinho se esta diferença, se esta abertura que nós temos visto, este recolocar da mulher e esta visibilidade da mulher no espaço público, se pensam que isto tem algum impacto ou não, ou é só, enfim, também na qualidade das democracias. Mas, muito bem, é uma questão. Não deixa de ser para mim muito evidente esta mesa ser naquelas 3 eixos que nós pensámos, não é? Da política, do jornalismo, da universidade em particular. Mas, aliás, eu tenho que notar isto, desculpem, é que temos aqui alunos de licenciatura de primeiro ano, meus queridos alunos, mas que realmente vieram e estão aqui a ouvir. Portanto, que também tenho de assinalar. Estou muito orgulhosa. Bem, eu começo por dizer só uma coisa muito simples, em resposta à Inês, antes, começando pelo fim. As mulheres, nós não podemos deixar de fora do jogo democrático 50% do género humano e, portanto, não há democracia sem uma intervenção cívica das mulheres de forma consciente, clara e visível. Também ainda não está tudo conseguido, mas acho que estamos a caminhar. Muito bem. Mais questões? Bem, então eu vou... Já agora, uma vez que a ideia era do fim para o princípio, eu não sei depois se a Sara Bela também quer responder, mas relativamente a esta questão do recolocar a mulher no espaço público, eu lembro aqui uma frase que eu acho sempre muito bonita, aliás eu tenho aqui no meu gabinete em Bruxelas, da juíza Ruth Ginsburg, da célebre americana, uma mulher extraordinária, e que dizia: a mulher pertence a todo o espaço onde as decisões estão a ser feitas. E, portanto, nunca houve razões, digamos, para que a mulher se demitisse desse espaço. E aquilo que nós fazemos, e bem, é reclamar, é a tal questão da justiça, o outro grande desafio que eu enunciava no princípio da minha intervenção, daqueles 4 que eu acabei por indicar, só um é que explorei, os outros já obviamente que ficariam para outra oportunidade. E que se prende mesmo com isso, e portanto isto eu julgo que não é uma questão de moda, não é uma questão do politicamente correto, é uma questão de absoluta justiça daquilo que é o papel da mulher na nossa sociedade, na nossa vida, e portanto também vejo com muito agrado quando as mulheres encontram tempo, e aqui a palavra tempo é muito sublinhada, para estarem no espaço
público, porque sabemos que um dos grandes entraves ao longo dos tempos para que a mulher tenha uma menor presença passa muito por essa dificuldade da conciliação entre a sua vida pessoal, familiar e depois aquilo que são as exigências do espaço público, que culturalmente foi concebido para ser um espaço masculino. Das reuniões a horas tardias, por exemplo, e, portanto, há um esforço enorme que a mulher tem que fazer para essa presença, mas que quando faz muito bem feito, como nós vemos aqui nestes exemplos extraordinários das mulheres que nos acompanham, da Isabel, da Sara, da Inês e de todas as outras que estão aqui, e, portanto, também vejo com muita satisfação esta presença. Se calhar posso acrescentar uma questão, fazendo um bocadinho de polícia mal desta, e lembrar, de facto, acho que já muito caminho foi percorrido e, sobretudo nas nossas sociedades, o espaço da mulher não é posto em causa e tem direito a esse espaço, tal como os homens. Há muito por fazer, nomeadamente a questão da desigualdade salarial, por exemplo, é uma questão relevante, quer em profissões qualificadas, quer em profissões com menos qualificações. Pegando um bocadinho, tal como os cidadãos também só podem fazer boas escolhas se tiverem asseguradas todos os outros requisitos e todas as outras necessidades mais básicas, digamos assim, também as mulheres farão melhores escolhas se não tiverem, se essas necessidades básicas forem suprimidas. Acho que há algum caminho a fazer na questão da desigualdade salarial. E acabo dizendo uma coisa, eu costumo dizer que evito ao máximo falar sobre as mulheres e o papel das mulheres no espaço público, e que aplaudo todos os homens que o fazem, porque acho que esse discurso tem que ser masculino também, e não pode ser confundido com lutas mais ou menos, vou usar um adjetivo perigoso, folclóricas, mas acho que só para me fazer entender. E, portanto, aplaudo todos os homens que têm a coragem de vir falar dessas questões. Muito bem, eu penso que começámos muito bem esta nossa conversa. Eu julgo que, a propósito do que disse a Sara Belo Luís, só queria também já agora recordar uma das fundadoras do Centro Reflexão Cristã, a Manuela Silva, que tem um ensaio ainda hoje muito útil sobre a desigualdade salarial, que é um belíssimo ensaio, muito inspirador, e que é bom recordar. Eu queria eu estava a ouvir e queria colocar a seguinte questão. Eu penso que há alguns problemas na construção de um espaço de debate democrático que talvez pudéssemos aprofundar. É a questão por um lado, há uma grande vontade, por exemplo, de fomentar a participação. Eu recordo, por exemplo, toda uma série de programas que há nas rádios e tudo, em que os cidadãos são convidados a falar das mais diversas assuntos. Agora, o problema, muitas vezes, para além da manipulação, que isso também é possível, também não ignoro como às vezes há manipulações no que diz respeito à organização de intervenções, digamos assim, há um problema de raiz que tem a ver muito com as questões que foram aqui já colocadas. A questão, por um lado, nós temos um déficit de educação, digamos assim, de formação, de formação cultural e cidadã, digamos assim. Por outro lado, nós temos ainda temos aquilo que é discutido, pelo menos nos média mais generalistas, é apenas um conjunto muito relativo de questões. Uma das coisas que a mim me choca, pessoalmente, é que há muitas realidades importantes que não têm direito a ser discutidas. Há questões que, por uma razão ou por outra,
acabam por monopolizar o espaço mediático e toda a gente tem opinião, então há uma catadupa infindável de opiniões sobre as questões. Mas há questões fundamentais. Vamos lá ver, a realidade do que nós somos como país, na nossa pluralidade, não aparece no espaço mediático totalmente. E naturalmente é responsável a diversos níveis, mas em primeiro lugar é também, nomeadamente, as televisões, não apenas naturalmente da imprensa escrita, mas, portanto, a informação sobre a informação do que se passa, por exemplo, neste caso foi referido em Ceuta, de uma forma mais completa. Nem sempre é evidente que passe ou que chegou. Acabam por discutir alguns aspectos que ignoram as questões de fundo de enquadramento de toda essa situação. Eu penso que as questões que são debatidas são muito poucas. A nossa realidade é muito mais rica e por outro lado, há também algumas... A maneira como se organiza o debate é muitas vezes muito limitado, porque há um conjunto de pessoas que é suposto saberem de tudo, mas de facto não há muito uma democratização das opiniões, no sentido de realmente se alargar as perspectivas, os contributos. Eu creio que este é um problema, a meu ver, que empobrece a informação dos cidadãos. Sem cidadãos informados também não há. A democracia também é muito limitada, porque são os tais cidadãos que aceitam as receitas bem simplificadas e receitas com alguma facilidade. Por outro lado, há uma questão que, para além das fake news e tudo isso, há um fenómeno que eu não tenho bem a noção totalmente até onde é que vai, que é o problema da produção de notícias, isto é. Naturalmente que todas as organizações têm tendência a produzir as suas próprias notícias, no sentido, tem a ver com as suas atividades, com a sua ação, produzem a sua informação. Mas há profissionais para, digamos assim, para colocar notícias não só em função daquelas entidades, porventura estarão mais ligados, mas contra outras entidades. Há uma fabricação de notícias. Este é um fenómeno. Há um livro que foi editado há uns anos, eu agora não tenho presente, mas é cá em Portugal, de um jornalista do Diário Notícias, que fez uma análise muito interessante de como eram as centrais de produção de notícias e toda essa questão. E realmente isto são dados que a mim me preocupam. E para concluir, diria o seguinte: é importante fomentar toda a participação, mas se não houver a preocupação de dar os dados de base com alguma clareza e alguma latitude, é uma falsa... É aquele tipo de diálogo. Eu não sei nada disto, mas acho que, e realmente, a certa altura, digamos, é absolutamente contraproducente, é absurdo tudo aquilo, é uma pseudo-participação, porque realmente não são dados os elementos de base para se poder discutir seriamente as questões. Portanto, esta é mais uma reflexão dirigida a todas, mas tem a ver com o meu ver, com o encurtamento das matérias que são objeto de discussão, dos seus... e a forma um pouco, digamos, simplista e às vezes pouco séria com que muitos debates são conduzidos. Mais pessoas que queiram intervir? José, a Romualda tinha pedido para falar, a Romualda Fernandes, e a Mara de Sousa. E a Mara de Sousa depois. Boa tarde, estão a ouvir bem? Espero. Sim, tudo bem. Ai, muito boa tarde, cumprimento e felicito as oradoras, lamentando, já os conhecia de currículo, lamentando não ter podido escutá-los, porque ainda agora estou na Assembleia, estava numa reunião com o Ministro da Administração Interna, não pude de maneira nenhuma ter entrado logo no início, como era não só a minha vontade, porque já sei que
conhece as conferências de maio, não gosto de perder nenhuma sessão, mas infelizmente desta vez não foi possível. E não ouvi as intervenções todas, senão a parte final sobre a democracia e que abordou também a questão da migração. E o que eu queria exatamente perguntar é se, atendendo ao que nós assistimos aos discursos negativos em muitos países da Europa, sobretudo discursos esses que fundamentam o ódio, que apelam, que apresentam a imigração como um grande mal para a sociedade, para a identidade europeia, até que ponto não funciona e não interfere, sobretudo, nos valores da democracia e nos próprios valores europeus defendidos, que todos nós conhecemos, da dignidade, dos direitos humanos, tendo em conta não só o que nós assistimos, em termos de notícias, imagens que vemos acontecer em todo o lado, em que muitas vezes, e maior parte das vezes, dos casos que vimos da Espanha, e isto, em que os imigrantes também são utilizados como armas de remessas, este caso paradigmático de Espanha, em que os países de origem dos menores e das pessoas que foram lançados ao mar para a Espanha, não houve já ali, coitados, a sua dignidade como seres humanos completamente ultrajada, mas também depois, quando chegamos à Espanha, que vemos que nem os valores, sobretudo relativamente ao asilo, ao menos no que se refere à parte... Estou tão cansada. O primeiro procedimento rápido que poderia ter sido feito, nem sequer nos preocupamos a cumpri-lo, e pronto. E isto também para dizer que essas vozes mais conservadoras e as vozes que utilizam a imigração como uma ameaça, também marcam aquilo que é hoje o novo pacto sobre a migração e asilo que está em discussão, onde nós encontramos esta orientação a querer sobrepor-se àquilo que são os valores da abertura e sobretudo dos direitos humanos, não é? Relativamente, era isso que eu queria perceber das oradoras. Pronto, qual é esse limite? O que é que podemos, no fundo, como é que podemos ler isso? Como é que podemos lê-lo? Muito obrigada e peço desculpa a má articulação, mas estou desde as 9h30 em reunião. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? É a Mara de Sousa está... Obrigada, Inês. Queria cumprimentar todos, em primeiro lugar, agradecer e felicitar as três oradoras pelas magníficas intervenções e particularmente pela reflexão que trouxeram. E a minha questão era um pouco, voltando às boas escolhas e não podendo fugir àquilo que é também a minha área de desenvolvimento profissional, sendo a ética este caminho para aquilo que são as boas escolhas, e para aquilo que é o fundamento das nossas decisões, e já ouvimos nas intervenções, ouvimos estes aspectos da ética, mas sendo este caminho das boas escolhas, qual então é que é o lugar da ética neste renovar da democracia e da política? E a minha questão vai exatamente ao encontro de as decisões... Parece-me que deverão ser, sobretudo, decisões éticas. Eu tenho trabalhado esta matéria particularmente na área dos cuidados de saúde e sobre a importância da decisão ética nas instituições, e têm sido múltiplas as barreiras, mesmo do ponto de vista institucional local, mas mesmo do ponto de vista
político, exatamente não por não se reconhecer a importância, mas exatamente porque não é uma matéria que seja muitas vezes fácil, intuitiva, porque depois a ética, e eu tive a oportunidade de dizer isto, o valor da ética, ou ética em si, a definição que eu mais gosto é ética, é aquilo que nós continuamos a fazer quando ninguém nos está a observar, enquanto que a moral é aquilo que nós fazemos quando alguém nos está a observar. E, portanto, qual é esse desafio da ética nesta renovação desta política e desta democracia para podermos, possa efetivamente o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, todo aquilo que é a progressão da nossa sociedade ser uma resposta efetiva àquilo que são as necessidades de cada cidadão e de cada pessoa a cada momento. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão, senão daria a palavra por ordem inversa a cada uma das oradoras, mas ainda é possível haver alguma questão, se porventura quiserem formular. Bem, então eu deixo só mais uma para a Isabel Carvalhais, que é a questão seguinte. Ela tem uma grande ambição para o Pacto Europeu sobre as Migrações, mas o que se conhece, como disse a Romualda Fernandes, é muito longe da ambição da Isabel e, portanto, até que ponto é que é possível, tendo em conta a diversidade de visões existentes no Parlamento Europeu e, sobretudo, nos diversos Estados da União Europeia, é possível, de facto, ter um pacto minimamente humanista nos anos mais próximos, diria assim. Porque o problema é que o projeto pacto já está a ser praticado como se já fosse um pacto em muitos aspectos, nem sempre naqueles mais interessantes, e realmente a gente lê, por exemplo, a comunicação sobre o tráfico de seres humanos, é lá citado o pacto, mas não é propriamente muito interessante o que cita do novo pacto das migrações. E há muita coisa que não está lá, e que aliás a Isabel já referiu, e que devia estar no Pacto das Migrações, nomeadamente os imigrantes não especializados, as pessoas que cuidam, estão na agricultura, estão nos cuidados dos idosos, todas estão na construção civil, estão nessas, e que são ignoradas por isso simplesmente esse pacto. Então, não sei, se não houver mais ninguém queira intervir, eu pela ordem inversa, como disse, dou a palavra à Isabel Capelas Gil, agradecendo uma vez mais toda a sua contribuição que já deu e que foi realmente muito interessante, e dava-lhe a palavra para fazer agora uma intervenção como entendesse, tendo em conta estas questões todas que foram sendo colocadas. Obrigada. Eu faço uma resposta que integra estas coisas todas que foram aqui referenciadas. Bom, e pegava, eu creio que as perguntas estão todas interligadas, a questão que a Romualda levantou relativamente à migração e o que é necessário fazer. Bom, em primeiro lugar, eu creio que há aqui um problema, é necessário, a resposta tem que ser sistémica. Política, como já foi dito antes, uma política comum de migração, uma política educacional e mediática. E as três coisas têm que estar articuladas. E tratar o migrante não como algo de diferente. Há aqui a questão central não é uma questão de migração, é uma questão de dignidade, do respeito pelos valores da Europa e dos valores da dignidade humana. Quer dizer, se há alguma coisa que é central no modelo de construção da Europa em que nós queremos acreditar, é a defesa inabalável dos direitos humanos. Não há aqui questão do autóctone ou do não autóctone. É uma questão de dignidade humana, é uma questão de reconhecimento e de dignidade humana. Agora, o trabalho é muito, porque o trabalho a forma como os indivíduos, as crianças em geral, crescem, se desenvolvem, o trabalho de centrar estas matérias
da convivialidade, digamos, perspectivas, raças, etnias, religiões, fés, opções políticas diferentes. Tem que ser educado, não é natural. E, portanto, tem que haver... há um exemplo que eu conheço bem pela minha área de trabalho, que é talvez um dos maiores exemplos de como uma sociedade foi reinventada a seguir à Segunda Guerra Mundial, que foi a Alemanha Ocidental. O trabalho feito pelas tropas de ocupação, que eram tropas de ocupação e, portanto, também, enfim, mas a escala do que foi feito pelo governo nazi não foi feito sozinho, foi feito porque havia uma estrutura social que permitiu que as pessoas aceitassem sem acefalamento, com bolsas de resistência, certo? Mas que não tinham força dominante. E, portanto, eu creio que aquilo que foi, mais do que o milagre económico e tudo aquilo que se falou a seguir, a reconstrução, foi a capacidade de criar uma sociedade civil interventiva, consciente, e implicou uma reeducação. Eu vi isto de muitas pessoas que sofreram, não é a palavra sofreram, que foram objeto desta reeducação, porque fizeram a transição, eram jovens durante a guerra e depois foram objeto deste processo de reeducação democrática. Infelizmente, eu acho que nós achamos que já está tudo conseguido, as políticas europeias de mobilidade, não está. Temos de ter consciência de que este processo é um processo que está, quando nós achamos que já lá estamos, vamos começar de novo. Porque a tendência natural é voltar às reificações, aos medos. É muito fácil construir um medo relativamente ao outro. Encontrar desculpas para os problemas das sociedades no bode expiatório. E há um ponto que não pode estar desligado deste, que é para que as sociedades europeias também sintam que aquilo que são os seus direitos sociais estão garantidos. Portanto, ou seja, que o seu direito ao trabalho, a uma vida digna, que está também garantido. Portanto, as duas coisas têm que estar articuladas, não tem que ter medo de que o acolhimento de comunidades, indivíduos que vão trazer riqueza, vão trazer diversidade cultural, vão trazer um enriquecimento cultural em todos os níveis para a Europa. As questões de criminalidade, bem, existem nas sociedades autóctones como as outras, é uma outra matéria, é uma outra questão, não é? Mas a questão do Pacto Social Europeu e dos europeus sentirem que aquilo que são os valores, as promessas, o seu modelo que não está, que as lideranças políticas continuam a fazer jus e a garantir e a trabalhar para que essa realidade seja permanente e defendida, parece-me que é muito importante. Relativamente à imprensa, certamente que a Sara poderá dizer muito mais, eu só vou dizer uma coisa telegráfica. Eu creio que, sobretudo olhando para Portugal, e temos aqui vários jornalistas, incluindo o Pedro Vieira, que é dizer o seguinte: quando nós olhamos para os telejornais portugueses, temos simultaneamente informação demasiada e informação de menos. É inaceitável 1h30 de telejornal com uma informação que não informa muitas vezes e que tem um conjunto de outras. É difícil, a editoria e o agendamento, é certo. Mas o modelo que nós temos em Portugal é uma coisa que é sufocante, eu diria. Muito obrigado. Portanto, vou agora a palavra à Sara Belo Luís. Obrigada. Eu fui ali aos confins da internet, não sei se aperceberam e, portanto, se calhar vou-me repetir porque falhou-me aqui um bocado, até voltar à tona. Eu queria dizer aqui uma série de coisas, vou ser muito telegráfica, para não vos tomar mais tempo. Uma delas que é, algumas delas, aliás, muitas delas prendem-se com a questão do tempo.
E o tempo que vivemos. Eu acho que de facto estamos aqui nos tempos de uma mudança de paradigma em relação ao tempo, que se reflete de facto nesta voragem da informação onde nós vivemos, na qual, por absurdo, como lembrava o Zé Leitão, o facto de haver uma multiplicação de fontes e uma multiplicação de órgãos de informação, de proveniência de fontes, de informação com maior ou com menor qualidade, isto não significa de facto, e não nos conduziu a uma maior diversidade. E muitas das vezes acho que tenho até dúvidas se nos conduziu a uma maior qualidade. Acho que há órgãos de informação a produzir muito boa informação em todo o mundo, mas o mal também existe e reproduzido na internet em catadupa, não é? Sendo que, pronto, aqui depois também muitas vezes é muito difícil, e aí entra a questão de facto da educação para os média, de que falou a Isabel, que falou a Gil, que eu acho fundamental, da literacia. É muito difícil para todos, e eu costumo dizer, as pessoas não têm a obrigação de o saber de facto, os leitores, os espectadores, sejam de facto distinguir o trigo do joio. E precisamos de facto de dar códigos pelo menos aos mais novos, para tentar distinguir o trigo do joio nesta voragem, nesta multiplicidade de informação, de fontes de informação, nesta multiplicação que não nos conduziu de facto a uma diversidade. Temos muito, mas temos muito do mesmo, muitas vezes. E o mal é uma quantidade avassaladora e inumana, inalcançável, não é? Difícil de travar. Temos os algoritmos quase a produzir por si próprios informação. Eu não tenho nada contra as tecnologias, acho que elas melhoraram muitíssimo a nossa vida nas últimas 2 décadas, permitiu-nos, por exemplo, estar aqui, não é? Cada um no seu escritório ou na sua casa, e estarmos juntos, também é uma forma de estarmos juntos, e eu valorizo muito isso, mas de facto estamos numa mudança de paradigma. Há quem fale em dois níveis de internet, uma internet onde circulará informação de qualidade e uma internet onde circulará tudo o resto. Acho de facto que isso terá que ter uma saída. A questão do tempo também, para a questão que a Mara levantou, da ética. A ética, neste espaço de tempo aceleradíssimo, nesta voragem inumana, de facto é muito difícil nós encontrarmos momentos para pensar e para refletir. A ética exige-nos tempo, não é? Não, exige-nos que tenhamos também coragem e força para parar o algoritmo, para desligar tudo o que temos à nossa volta, para recusar todas as fontes de informação que nos chegam das 1001 maneiras, e acho que essa ética é fundamental, e por isso eu também dizia no final da minha intervenção, eu acho que cada um de nós também pode decidir e encontrar, isso só depende de nós, encontrar pequenos momentos. Não vai mudar o mundo, essas nossas pequenas decisões individuais, mas podemos concretizá-las, pelo menos, isto está ao nosso alcance fazê-las. E pode mudar pequenos mundos à nossa volta também. Depois, gostava de falar ainda numa questão que tem a ver, pois, não acrescentei e gostava de acrescentar, de facto, nesta voragem, depois há outro fenómeno que se dá nesta voragem de informação, que é uma polarização, onde só há espaço para o preto e para o branco. A realidade, muitas vezes, quase sempre, não é preta e não é branca, é cinzenta. E de facto, é uma voragem onde parece que só é possível comunicar estes dois polos. Porque comunicar o cinzento, lá está, existe tempo, contraria a voragem, a rapidez que está associada à voragem, exige reflexão, exige competências, provavelmente, exige cidadãos que sejam capazes de fazer, lá está, as suas escolhas conscientes,
é o caminho das pedras, eu acho, mas é o único caminho que nós temos pela frente, eu não vejo outro. Depois, para terminar, por causa da questão das migrações, e isto tem estado na minha cabeça desde que comecei a ouvir a Isabel Estrada Carvalhais no princípio, que é uma questão que eu aprendi com o professor, fui aluna do professor Adriano Moreira e aprendi muito com ele, e o professor Adriano Moreira repetia infinitamente isto, que era, aqui havia duas formas de olhar para as relações internacionais, uma através do legado humanista e outra através do legado maquiavélico, e que de facto nós podemos, agora pensando na questão de Ceuta e das migrações, nós podemos olhar para aqui e pensar, e devemos olhar para lá através do olhar humanista. E depois há no nosso dia-a-dia, sistematicamente, o olhar maquiavélico que nos diz que aquele foi o compromisso que a União Europeia fez com o Estado de Marrocos, que encontrou esta arma para retaliar, no fundo, de uma situação mesquinha, não é? O que deu origem à situação que temos vindo a assistir desde o princípio da semana passada, é uma situação mesquinha do líder da Arábia... do Saara Ocidental, do Saara Ocidental está infectado com Covid e foi hospitalizado em Espanha, e portanto foi uma retaliação do Estado de Marrocos, que referiu ali a contenção que habitualmente faz com os migrantes subsaarianos. E isto tem estado na minha cabeça desde o princípio do debate, este confronto entre o legado humanista e o legado maquiavélico e a forma como nós olhamos para o mundo e para as relações internacionais. Não sei se eles conflituam, sim, mas nós temos que resolver esta oposição de alguma maneira, não é? E não negando um ao outro, porque lá está, o outro... a Manela Nisa dizia há bocado, não é? O outro do outro somos nós. E de facto compete-nos a nós, pessoas informadas, conscientes, com algumas responsabilidades na sociedade, acho eu, não alimentar os discursos de ódio sobre o outro. E era isto que tinha para dizer. Obrigada. Muito obrigado, Sara Luís. Agora, portanto, a Isabel Carvalhais para, digamos, fazer a última intervenção. Muito obrigada. Eu, se calhar, aqui também vou inverter um bocadinho, vou começar por fazer aqui uma referência que me parece muito importante, que me é suscitada pelas reflexões do José Leitão, precisamente. E que de alguma maneira já aqui foram ditas também pelas minhas colegas de painel, e que tem muito a ver com o facto de vivermos numa sociedade de muito confronto, mas de pouco debate. Porque o debate pressupõe uma abertura ao outro. Eu, no debate genuíno, eu aprendo desde logo porque tenho que me preparar para o debate, e depois aprendo porque eu tenho uma escuta ativa do outro, estou a ouvir o que ele está a dizer, e portanto há de haver coisas com que eu concordo, outras em que discordo, mas pelo meio vou absorver informação que eu não tinha, e portanto há um crescimento mútuo, e o debate em si é um crescimento de quem nele participa, e ninguém tem de sair de lá propriamente diminuído. E aquilo que nós vemos precisamente porque as pessoas têm uma sede muito grande de expressar a sua opinião, e isso por si só por si não é mau, e que aconteça, enfim, essa manifestação de uma forma muito orgânica, muito espontânea, também não tem mal nenhum. O problema está precisamente, como dizia o José Leitão, e muito bem, nessa ausência dos elementos de debate, de base, para poder fazer o debate e o diálogo. E, portanto, anda-se ali um bocadinho em círculos. E então, se formos para as redes sociais, já o Zico Montepalmo falava, são terríveis bolinhas nas quais cada um está e seleciona aqueles que põem likes, aqueles que gostam da sua oposição, e elimina aqueles que não gostam da sua oposição, e portanto isto é o contrário de tudo aquilo que é um exercício do debate, do crescimento, e lá está o contrário do reconhecimento do outro. Porque o outro, tendo diferenças em relação a mim, é como é, eu tenho que o escutar. E como dizia a Manuela muito bem, o outro sou eu que me estou a ver ao espelho. E nas redes sociais, claramente, aquilo que nós procuramos, ou que a maior parte das pessoas procuram,
é o contrário, é apenas o reflexo de uma autoimagem, de qualquer que a pessoa quer. Depois a questão muito importante da Mara, eu diria que é dos maiores desafios que se coloca a um político no seu dia-a-dia, é o exercício contínuo da ética nas decisões que toma. Isso pressupõe, e é por isso que tudo isto, enfim, levávamos para outra conversa sobre a valorização do político naquele sentido aristotélico, do Aristóteles, que é quase um sacerdócio, é uma missão, porque é uma entrega à polis, é um exercício de dádiva ao coletivo, e nada disso muitas vezes que nós sabemos, acontece, etc. Mas eu acho que se deveria precisamente pensar que é importante cativar as pessoas para a política, porque nós precisamos mesmo de bons políticos, e o bom político é essa pessoa que tem esse autoconhecimento, esse conhecimento de si e que é perseverante na defesa dessas convicções e desses valores. Isto é muito difícil. Enfim, eu devo dizer que para mim esta é a minha primeira experiência como política, nunca tinha tido anteriormente. E eu digo aqui, sem qualquer problema em o afirmar, porque não tenho vergonha alguma da minha fé e das minhas convicções. Eu, como cristã, todos os dias peço essa iluminação, por um lado para tentar escapar às ciladas, porque sei que não sou ardilosa o suficiente para reconhecer onde elas estão, e por outro lado para me ajudar a ser coerente com os meus princípios, porque de facto é muito difícil esse exercício. E se nós pensarmos no que isto é, então diríamos assim, então temos mesmo que ter políticos eticamente muito robustos e valorizar aqueles que perseveram na vida política dessa forma, e não muitas vezes também o contrário, digamos, que é pormos tudo num grande saco e deitarmos tudo ao lixo e lá vai beber com água de banho. Enfim, mas a ética é de facto central e é um exercício muito difícil e muito pessoal, eu diria. Portanto, isto começa no indivíduo, no microcosmos de cada um e depois, de facto, se expande para as organizações. Indo à questão das migrações, que a Romualda aqui trouxe, a Romualda disse aqui, não teve a oportunidade de ouvir a minha intervenção, eu tinha falado um bocadinho de Ceuta, e aquilo que eu digo, Romualda, é que de facto Ceuta, a forma como estamos a lidar com isto, é o espelho de todas as contradições que a União Europeia tem em matéria de direitos humanos. Ou dito de outra maneira, é um espelho das contradições profundas e das dificuldades profundas que nós temos no tal diálogo com o outro. Porque, por um lado, nós sabemos que temos que ter um discurso humanista de defesa dos direitos humanos, etc., mas, por outro, depois caímos no tal pragmatismo, ou maquiavelismo, como falava aqui também a Inês, acho que era a Inês. Não, foi a Sara, precisamente, que é este pragmatismo que nos leva aos acordos bilaterais, neste caso com cerca de 16 países que fazem, no fundo, essa cintura higiênica de segurança da União Europeia. E eu devo dizer, a propósito até de uma coisa que foi referida pelo José Leitão, que quando eu falei em política comum das migrações, eu não estava a pensar neste novo pacto para as migrações. Para mim, a política comum das migrações, nessa ótica humanista que eu acho que deveria existir, não está a ser construída. Portanto, eu não tenho qualquer, e aqui, enfim, eu não quero parecer pessimista, mas não tenho qualquer ilusão relativamente a este pacto para as migrações, porque ele continua a centrar-se no mesmo problema. E eu não sei se a Romualda concorda comigo, mas que eu acho que é uma visão utilitarista do imigrante. É uma visão utilitarista de um ponto de vista, portanto, da sua utilidade económica, se é ou não é economicamente relevante, e aí, como eu disse na minha intervenção, os pobres nunca têm cartão azul, os pobres não têm cá as questões de simplexes administrativos para se legalizarem, e depois também a questão não apenas da utilidade económica, mas da utilidade do ponto de vista... não queria, se calhar a utilidade não é a melhor palavra, mas a utilidade do ponto de vista do desafio cultural. Portanto, se ele me coloca um grande desafio cultural, se ele me obriga a um grande desafio de diálogo, porque é muito diferente de mim, é melhor que não venha. Se é relativamente parecido comigo, então está bem. Portanto, isso vê-se também muito no confronto que depois nós temos no olhar do outro, no olhar do diferente, por questões religiosas, por questões étnicas, etc. Porque vem... E, por exemplo, este caso de Marrocos, e eu ainda hoje escrevi um bocadinho sobre isso,
tem aqui uma questão muito, muito importante, é que na espuma dos dias nós já começámos a ver diluída uma coisa. Começou-se depois a falar das crianças e dos jovens, que foram claramente instrumentalizados, muitos deles lá com a promessa de ver o Ronaldo e o Messi a jogarem não sei o quê, uma história qualquer recambulesca. Há por ali muita pobreza, muita instrumentalização, como nós sabemos cada vez mais, e a Romualda falou disso, eu também tinha referido, vamos assistir à instrumentalização política de massas humanas para diversos fins. Neste caso tem a ver com a necessidade que Marrocos sente de pressionar a posição da União Europeia, porque sabe que a União Europeia tem tido uma não posição relativamente ao Saara Ocidental, porque a questão dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo Marrocos é o que é, nestes acordos bilaterais de que eu falava, e a questão aqui é que, por exemplo, já há muito pouco se está a falar dos migrantes subsaarianos, os tais migrantes da África Negra, que eu falei na minha intervenção, e que são os que nunca interessam a ninguém. E, portanto, alguns eles ficam no tal limbo, à espera que nós decidamos qual é a categoria que lhes queremos dar. Eu não sei se as pessoas às vezes têm a noção de facto do que é que isto significa em termos de relações humanas. Porque nós, no fundo, estamos aqui e vamos depois, nós, União Europeia, nós, Espanha, nós, sociedade que está deste lado, vai analisar alguns daqueles casos, muitos já foram expulsos. E, portanto, nas mãos das autoridades marroquinas, sabe-se Deus lá o que depois acontecerá. Os outros que ficam vão ser avaliados. E nós sabemos que não é fácil fazer a avaliação se são migrantes económicos, se podem entrar no estatuto do refugiado, porque a maior parte deles tem narrativas de vida que dá para entrar nas duas coisas. E, portanto, muitas vezes o mais certo é que não é uma coisa nem a outra, e facilmente cai na categoria de migrante económico e facilmente então se entra aqui na lógica da expulsão, porque não apenas por uma questão de virem da África Negra, que continua a ter aqui um problema grave na relação que a Europa estabelece com o continente africano, sobretudo a parte subsaariana, é também a questão da pobreza. Porque eu volto a dizer, tudo se resolve e vê de outra maneira quando do outro lado está um investidor, um empresário, etc. E, portanto, o problema dos pobres, mas nós vamos continuar a ter esses pobres a bater à nossa porta enquanto de facto vivemos nas sociedades em que vivemos, portanto, extremamente polarizadas, como aqui foi dito, com níveis de desenvolvimento muito distintos. E nós, voltando aqui às questões da ética da Mara, só mesmo para terminar, temos um problema muito grave, que é o de sermos ou não consentâneos com aquilo que defendemos. Porque falámos em direitos humanos, falámos em proteção ambiental, nós falamos de coisas maravilhosas, mas de facto nós estamos aqui num espaço extremamente privilegiado e, portanto, não podemos censurar o outro que nos busca por não ter aquilo que nós temos. Portanto, isto vai continuar a existir e vai continuar a ser, infelizmente, um problema para a União Europeia, que muitas vezes assovia para o lado nestas questões, noutras procura ser um pouco mais contundente, mas vai continuar a ser seguramente um problema, e eu volto a dizer, não vejo neste novo pacto para as migrações a resposta que resolva aquilo que eu dizia, que é um problema de fundo relativamente ao humanismo, relativamente ao respeito que devemos ao outro, o reconhecimento do outro como capaz de nos enriquecer, de nos fazer ver o mundo de maneira diferente. Enfim, infelizmente há muitas resistências, como nós sabemos, e está cada vez mais difícil, devo dizer, e como professora na área das migrações, enfim, muitas vezes nas minhas disciplinas, Sociologia das Migrações, Cidadania e Identidades, falávamos da questão das migrações na Europa, e espero para os alunos que estejam aqui a ouvir-nos que isto de alguma maneira também possa fazer eco, porque cada vez é mais difícil nós falarmos destas questões e não encontrarmos reações negativas por parte das gerações mais novas.
Ou seja, é aquilo que o José Leitão também estava a referir. Muitas vezes a ausência de elementos de base leva a que facilmente sejam absorvidos os argumentos mais fáceis e se diga sim, mas nós estamos a ser invadidos por muitos imigrantes porque eles não seguem as nossas regras, porque são assim, porque são assim. E eu sinto isso ao longo dos anos no contexto das aulas, que há, não digo que é o número maioritário, felizmente que não é, mas que há de facto a necessidade desse investimento na educação, como dizia aqui a professora Isabel, no sentido de termos jovens capazes de ver por eles e não pela lente das redes sociais, que muitas vezes os induz em erro relativamente à forma de nós perspectivarmos a presença dos migrantes e dos refugiados, de seres humanos que nos enriquecem imenso e com quem nós temos que dialogar e encontrar formas de partilha e pontes. É isso que me parece mais essencial dizer neste momento. Obrigada mais uma vez a todos e a todas, e muito em particular ao José Leitão e à Inês pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria agradecer uma vez mais à Isabel Capelo Gil, à Sarabel Luís, à Isabel Estrada Carvalhais pelos seus contributos. Foi uma excelente forma, agradecer a todos vós que estiveram connosco, acompanhando diretamente esta sessão, tendo presente também os que estiveram nas sessões anteriores. As sessões, aliás, não vão morrer, vão se manter vivas no YouTube e vão ser de continuar a alimentar outras reflexões. E realmente penso que foi uma aposta ganha. Esta ideia de pegarmos no discurso do Papa Francisco aos membros do corpo diplomático e termos transformado isto das nossas conferências de maio nesta ótica de renovar a esperança para além da pandemia. Penso que realmente foi uma aposta ganha e eu espero encontrarmos em novas iniciativas que nós promovamos. Realmente estas não são ainda as conferências presenciais que nós costumamos fazer, mas também conferências presenciais. Não era possível a Isabel Carvalhais estar em Bruxelas, alguns amigos estarem em Coimbra, ou saúde para a Isabel Balbino e as irmãs que estão em Coimbra, por exemplo, ou Rui Madeira, também perto de Coimbra, e realmente um pouco espalhados. Não seria possível também se fossem presenciais, nem todos estariam, portanto, nem tudo também são aspectos negativos destas formas em que nos vemos forçados a dialogar. Muito obrigado e damos por encerrada esta sessão e estas conferências. Muito obrigado.